The sea. The ocean is the most characteristic element observable on Earth from space. It is one of the main characteristics that make our planet unique in the solar system. The sea, ever a source of life and treasure. Life originated in the sea. Life came from the sea to the land 420 million years ago. Even though the early civilizations evolved depending on the rivers, the sea was rapidly taken advantage of, so as to enrich those civilizations. The marine resource most intensely used throughout history was, without a doubt, the sea as a means for communication. It has always been by sea that most exports and imports of products, as well as ideas, took place. It was by sea that Portugal first began its ultramarine expansion. It was the sea that made the Great Iberian Navigation possible, which led to the first globalization. It was the sea that allowed the contact between different people, that made the exchange of ideas possible, that allowed for civilizational development. The sea, a means of communication from the beginning, which principally, since wildly challenged by the Portuguese in their adventures, has become an element of union more than one of separation. Even these days, most of what we consume, of what is exported and imported, is carried by sea. Our civilization is profoundly dependent on the sea. Amongst the historical marine resources, salt, known throughout the Middle Ages as the white gold, stands out. Such was its significance in those days. Up until the invention of the modern preservation methods, it was salt that was used to preserve food, such as fish and meat. Historically, all the regions of the Atlantic Arch produced salt, but due to the friendly climatic conditions, it was salt from the Iberian Peninsula that stood out in Europe in the Middle Ages. A tentativa foi sempre anular definitivamente a atividade tradicional. E isto posso lhe dizer que é muito claro, que a legislação, a partir dos anos 50, 60, que rege o sal, mesmo o sal alimentar, está perfeitamente adaptada ao sal industrial. O sal tradicional é seco ao solo, seca e depois é embalado. Não sofre mais nenhuma operação. O sal industrial, como é lavado, é seco artificialmente e normalmente ainda leva branqueadores, para ficar assim mais branquinho, e leva anti-aglomerantes. Recuperei uma salina que era do meu avô, como proprietário. A casa, essas são histórias engraçadas. O meu avô era proprietário de uma salina, como muita gente em Vila Real era, como investimento. O avô da minha mulher era o produtor dessa salina. Houve um dia que eu parei nas salinas um bocadinho, outro dia parei outro bocadinho, um dia calcei umas botas e fui para dentro d'água. Nesse dia todo o processo mudou, porque realmente houve ali uma química que aconteceu que não faço a mínima ideia. O que é verdade é que durante séculos se manteve o mesmo processo de apanhar sal. Era, no nosso caso, o Atlântico, apanhada a água do mar, é feita a evaporação sem muito mais ciência. Em Portugal não se evoluiu muito nisso, pelo menos na zona do Algarve. Como sabem, o sal foi uma atividade muito nobre em Portugal. No século XIV e XV, Portugal era reconhecido pelo sal. A qualidade do sal português era o nosso principal produto de exportação. Neste momento o Algarve é o maior produtor de sal tradicional de Portugal e penso que também industrial. Uma salina não se faz em 10 anos nem em 15 anos. As salinas estão em Castelmarim e trabalham como trabalham. Também não existem bases científicas para isto, mas eu estou convencido aos trabalhos como trabalham porque trabalham há 200 e 100 e 300 ou 400 anos a trabalhar consecutivamente. E isso é uma coisa essencial para trabalhar na salina. Nós precisamos de pessoas que sejam estáveis. É um trabalho que requer conhecimento técnico. Portanto, estamos a falar, são saberes ancestrais, mas são técnicos. Nós tentamos dar um suporte a nível de tal investigação científica mais teórico e explicar às vezes porque é que acontece uma coisa ou outra, que para eles é intuitivo, para um salineiro é intuitivo, aquele ele sabe que tem que mexer a água naquela situação e que está amarela, que está ou que se vai que o vento bate desta forma e faz ondas, é porque está em condições. Porque é que isso acontece? Não sabem que é assim e
E isto tem bases científicas, obviamente. Não é? E as provas de que o sal industrial e o sal tradicional têm diferenças na composição, na pureza, esse trabalho foi fundamental para nós. Nunca poderíamos estar a vender este produto se não tivesse sido feito esse trabalho. Aí tive uma ajuda pessoal, mas ligada à universidade. O segundo passo também que se mantém, que é em protocolos com a Universidade do Algarve, é com a engenharia alimentar, com quem nós fazemos testes de prateleira, testamos produtos, vamos dialogando, testamos embalagens, vamos fazendo um grupo de testes que muitas vezes passam despercebidos, mas que a nós nos dão confiança. Nós percebemos e descobrimos foi que o sal tradicional mantém na sua composição todos os sais minerais e oligoelementos que estão presentes na água do mar. Portanto, e se nós atendemos ao facto que o nosso plasma sanguíneo tem exatamente a mesma composição da água do mar, com os mesmos constituintes, nas mesmas proporções, percebemos que é muito mais benéfico para a saúde humana que nós possamos consumir um sal que tem a mesma composição do nosso próprio plasma sanguíneo do que um que fica reduzido a cloreto de sódio. In the 20th century, most salt production went into decline and ended up being abandoned. Recently, there has been an increase in the appreciation of traditional salt, as it is healthier than industrial salt. The new methods of preservation made salt lose much of the value it held throughout history. However, new products with high benefit have recently emerged. It is mainly the case with fleur de sel. Flor de sal não era conhecida em Portugal. Em 96 ninguém sabia o que era flor de sal em Portugal, em 97, em 98. Mas em 99 já sabíamos. Já sabíamos e já tínhamos quer o sal, quer a flor de sal, certificado por uma entidade, por uma certificadora francesa, que é a única que existia para certificar o sal, certificando não só a qualidade do sal, mas a qualidade ambiental e a responsabilidade ambiental e social dos produtores, que é o conjunto do produto que é certificado. A flor de sal é recente, em Portugal tem 12 anos e na história da cozinha moderna começou nos anos 70, o que quer dizer que também ela é recente. Até há uns anos atrás o sal era para salgar, portanto tinha sal para salgar. Hoje aplicamos o sal para destacar aromas. Sal marinho, e estou a envolver as claras apenas para fazer um elo de ligação para depois criar uma crosta que vai impedir o peixe de perder os seus líquidos. A dourada já foi limpa, está preparada e vamos então só colocar um pouquinho de ervas no interior do nosso peixe. Pomos algum sal no fundo para servir de base. O nosso peixinho. De forma aproximada de um peixe. E está pronto a ir ao forno a nossa dourada. Um prato bastante saudável, extremamente simples de fazer. Vou utilizar a flor de sal depois, no fim, para acabar o prato, porque a flor de sal é mesmo, na minha opinião, ideal para terminar os pratos, uma vez que em contacto com os alimentos ela quase que se vai desfazer e não se vai notar na boca. Frequently, the old salt factories, particularly the ones that were recovered, remain very significant. For instance, they are essential to places of repose and migrant bird feeding, consequently to the preservation of biodiversity. New interesting products start emerging from the salt factories, as is the case with samphire, a plant with high levels of minerals, which has recently been featuring in gourmet cuisine. Hyper-salty waters and muds from the bottom of salt factory production grounds are also starting to be utilised in beauty treatments and the treatment of sun illnesses. Depois há os subprodutos, porque nós temos dentro desta atividade o potencial para fazer outros subprodutos, como a silicone, ou como as lamas para tratamentos para spa ou para tratamentos cosméticos,
as águas-mães, que são as águas que permanecem sempre na salina, são águas extremamente ricas em sais minerais e que podem também ter uso em termos de indústria cosmética e medicina. Queríamos que houvesse realmente que se visse a cooperativa como dentro das nossas capacidades de investimento que temos, também não são infinitas, não é? Com um dos polos de contacto da universidade com este meio. Aquilo que é o saber universitário é fundamental para o produtor e digamos, para o mundo dos negócios, porque de alguma forma é um carimbo, valida a informação, valida esse conhecimento. O conhecimento que nós temos normalmente é o conhecimento empírico, é o conhecimento que aqueles produtores tinham. Foi importante que quer a universidade, quer a tal Direção-Geral de Fiscalização e Controle da Qualidade Alimentar tivessem feito o seu trabalho analítico e de investigação para que nós pudéssemos ter maior credibilidade no mercado. Historically, much of the salt produced was employed in the preservation of captured fish. In effect, it was salt that made the expansion of fishing possible, as the absence of it would make fish consumption in the countryside and exports to other places very hard to realise. It was salt that allowed the escalation of fishing, particularly from the 19th century onwards. Given the advent of the new technologies developed in the 20th century, fishing became industrialised, which allowed for ever larger captures. Olha, a pesca profissional, já com 16 anos, já tinha um barquinho de redes de malhar e já mandava 4 pais de família, aos 16 anos. Quando fui para a tropa, já deixei o meu pai a trabalhar para mim, já não trabalhava para os outros. Já era patrão do meu pai. Depois, mal saí da tropa, fui logo a Peniche comprar um barco e depois vim sempre aí fora fazer barcos e comprar barcos. Já estou cansado de tanto barco. Muitos anos disto, conheço o fundo todo, marquei o fundo todo aqui na costa do Algarve toda. Foram muitos anos e conheço o fundo do mar como a minha irmã. Fazermos nós a investigação através de pessoas credenciadas, né? E vamos aproveitar todos os esforços que a Universidade faz e está disposta a colaborar com a gente. E acho que isso é bom, mas ficamos a saber o que é que temos nas nossas águas. A investigação que estou a fazer, a que estou atualmente, trata-se de mapear os fundos marinhos. E não só na parte geológica, porque não sou geólogo, sou biólogo, mas sim na vertente da biodiversidade. Saber onde é que estão os organismos, quantos são, se há espécies ou habitats que são prioritários em termos de conservação, se há espécies ou habitats que são propícios à sua exploração, à pesca, por exemplo, e tudo isso com o fim de se poder fazer uma gestão do espaço marítimo, ou espaço marinho, como queira, de uma forma consciente e de uma forma, portanto, eficaz e sustentável. Tenho mais de 20 anos de estar aqui já na empresa. Mais de 20. Não tenho bem a certeza, 24, 25. Nós, quando trabalhamos com a pequena pesca, faz todo o sentido haver a colaboração com o setor. Isto porquê? Porque nós teremos que incorporar sempre na nossa investigação o saber do setor. Isso faz através de colaboração. E porquê é que temos que incorporar o saber? Portanto, nós estamos a trabalhar com uma pesca muito específica, muito local e que, portanto, incorpora na sua forma de operar e de explorar os recursos um saber que nós temos que entrar em conta. Caso contrário, é que poderemos estar a obter resultados um pouco desfasados da realidade. No nosso caso, da biologia marinha, ecologia marinha, nós temos a consciência plena
que a experiência das pessoas que estão ligadas ao mar, nomeadamente os pescadores, é fundamental para a nossa investigação. E sempre que podemos, escolhemos os seus conhecimentos. Portanto, ao longo da minha atividade, tem-nos dado provavelmente mais ainda os pescadores a nós, do que propriamente nós diretamente a eles. Eles ajudam muito a gente nisso. Muito. E se não forem eles entrar nisto, isto daqui a amanhã a pesca desaparece. Se não houver uma intervenção rápida nisso. Se as pessoas, os biólogos, isso, entrarem nisto, começarem a analisar, parar, capturar com os defesos, umas pagos, que as pessoas têm que sobreviver. Se não for assim, daqui a amanhã não há nada, não tem peixe. A gente antes apanhava as toneladas, os barcos carregados, o patroneiro apanhava 30, 40 toneladas e enchia 5, 6 enviadas. Hoje apanham-se contentores e eu tenho vindo a dizer, amanhã iremos para o mar apanhar caixas, já não é contentores, é caixas, e há de chegar uma altura que é quilos, apanhamos quilos, porque o mar não tem peixe nenhum, pouco peixe, sempre a menos. Due to the reduction of stocks worldwide, the fishing efforts have to be accounted for, whether by limiting the fish capture volumes or by imposing seasons of restraint. Fishermen are conscious of that. Se eles nos virem a trabalhar, se eles virem que nós estamos a trabalhar a informação que eles próprios retiram do mar, é muito mais fácil depois entenderem as medidas que nós preconizamos. A gente agora pede para mandarem a gente parar. O pescador não para. O pescador é assim, o pescador sabe que o peixe é demais, mas quer apanhá-lo todo. Depois parte a redes e isso aqui, mas não é capaz de largar um bocadinho, larga e então parar por iniciativa própria ele não faz. Tem que haver uma ordem superior, naquela altura para-se, não se apanha sardinha. Era o nosso desejo aqui embaixo, era esse, para ver se a gente começava a ver juvenis aí como se via antigamente. Quando se faz um estudo a nível das pescas, necessita de se ir para o mar. E quem melhor do que um pescador para se poder ir para o mar. Portanto, nós temos que estar em contacto com o profissional. O profissional também necessita do cientista. Ele hoje em dia sabe que um governo lança uma legislação. Ele já sente a necessidade de perceber essa legislação. Ele sabe que tem, inclusivamente, conhecimentos suficientes para dar opinião sobre essa legislação. It is, however, traditional fishing near the coast that brings more benefits to the coastal populations and that shows the highest levels of sustainability. Due to the reduction of fish capture stocks, several measures prone to make its recovery possible have been adopted. Que a pesca tem que ter futuro. Agora é preciso ser feita alguma coisa pela pesca e, sobretudo na pequena pesca, é necessário haver um maior investimento na pequena pesca. E embora a pequena pesca seja vista como contribuir pouco para o PIB, nós não nos podemos esquecer que a pequena pesca contribui muito para outras atividades económicas. Temos o turismo, temos a restauração e, portanto, são atividades importantíssimas para o desenvolvimento do país. E depois em termos culturais, porque de facto as nossas raízes culturais estão muito assentes no mar e, portanto, e em muitas dessas comunidades assentes na pesca. Portanto, a nível das pescas, eu não querendo ser pessimista, temos que ter bastante cuidado. E não quer dizer que, cá está, não é a culpa deste ou daquilo, é culpa de todos nós.
pescadores eram mais espertos. Antes de haver GPS, aí eram pescadores a sério. Eram homens que sabiam. Hoje já qualquer um é mestre. Eles estavam mexendo nos aparelhos, já qualquer um é mestre. Antes era preciso saber navegar e ter bom olhinho para ver as estrelas e as marcas, que era tudo feito por latitude e longitude, os cerros por cima de uma casa, as luzes por cima daquela, outra luz, e sucessivamente. Hoje em dia a acústica submarina serve para procurar cardumes de peixe. Muitos da atividade profissional dos diferentes setores têm a beneficiar com algumas das inovações que são, desenvolvidas no ambiente académico, mas também muito o contrário, contactar com os potenciais utilizadores da tecnologia de forma a detectar quais são de facto os avanços que é preciso realizar nas nossas atividades mais de investigação e que terão maior impacto em futuros produtos. Eu acho que isso é uma das coisas muitíssimo importantes. It has been known for a long time that the reef areas have a great abundance of fish and that natural reefs serve as protection areas, allowing them to be safer concerning predatory attacks. The younger specimens have a greater chance of survival and of reaching adulthood. The artificial reefs try to reproduce the conditions that are inherent to the natural reefs. The first ones were built by the Japanese in the 18th century. The variety of materials used is very large. For instance, rocks, old automobiles, tyres, ships, oil platforms and structures made of concrete have been used. Começava a haver alguns problemas com esses recursos que são capturados mais próximo da costa e que as medidas de gestão mais tradicionais, não é? A implementação dos tamanhos mínimos, de malhagens, enfim, essas medidas técnicas que são as mais comuns na gestão dos recursos, não se estavam a revelar por si só suficientes para garantir a sustentabilidade da atividade. E de maneira que na altura o professor Costa Monteiro lançou a ideia da criação de recifes artificiais. E é exatamente no contexto da ecologia que apareceram o interesse pelos recifes artificiais em cerca de 1990, enfim, inspirando um pouco na experiência de outros países, nomeadamente o Japão, quis ver se as soluções ensaiadas realmente no Japão e noutros países tinham aplicação num contexto geográfico e pesqueiro de Portugal, nomeadamente no Algarve. E se até aqui, até a 1990, antes do início dos recifes artificiais em Portugal, a pesca era regulada por regulamentos técnicos habituais, ou seja, pela diminuição dos tamanhos de captura, a interdição da pesca numa determinada altura do ano, numa determinada zona, que, embora essenciais, essas medidas técnicas têm sempre uma componente penalizadora para as comunidades pescatórias. É necessário, é um mal necessário. E então quis verificar se com instrumentos alternativos, nomeadamente os recifes artificiais, encontraria uma forma de condicionar a pesca, mas promover também o aumento da produção biológica, a criação de áreas de proteção de juvenis, que era aquilo que é o grande objeto do Recife. No fundo, o que nós estamos a tentar é mimar a natureza, porque quem sabe um pouco da ecologia marinha sabe que os recifes naturais são um dos habitats mais ricos da natureza. Portanto, a ideia foi mimar os recifes naturais, fazendo deles também um instrumento de ordenamento pesqueiro. Os senhores dos arrastos trazem quase todos os dias pedras para a terra, o recife natural, temos ali um montante de pedras que sei lá, e a gente andamos a pagar todos, o povo todo, a gastar dinheiro para se pôr recifes artificiais para o peixe criar. No entanto, eles vão trazendo as pedrinhas naturais para a terra.
E depois, onde eles arrastam e as pedras caem para a terra, deixem as pedras lá no mar, ponham as pedras lá no sítio delas. Não querem deixar naquele lado, venham pôr no outro lado, venham fazendo montes. Não tragam isso para a terra. Porque aquelas é que são reais. Portanto, em 1990 fez-se um pequeno recife artificial em frente à Armona e outro aqui em frente a Faro. E os resultados desse projeto foram de tal maneira animadores que promoveram, digamos, um projeto de maior monta, que obteve um financiamento importante por parte da União Europeia e criou-se aqui, enfim, resumindo, criou-se aqui o maior complexo recifal da Europa. Que é hoje constituído por 8 sistemas de recifes artificiais que se estendem por 45 km quadrados ao longo da nossa costa e com uma área de influência de cerca de 70 km, portanto estamos a falar de quase 7.000 campos de futebol, portanto é uma área de facto muito grande. Noutros países, em que o período de maturação do recife, ou seja, o período em que ele é colocado na água, até que se desenvolve, que cria novos habitats e que está disponível para a pesca, pode andar à volta dos 10, 12 anos. Nós verificámos aqui no Algarve que ao fim de 8 anos estava completamente maduro, ou seja, tinha evoluído para os seus máximos em termos ecológicos, portanto, que é realmente um sucesso. Os rendimentos de pesca verificados pelos próprios pescadores e por nós, em alguns casos, duplicaram. Neste momento, os custos da pesca são cada vez maiores, nomeadamente os combustíveis. E a pesca tem um pouco de caça, quer dizer, um pouco de procura. E o que eles sabem é que neste momento, nas zonas recifais, são zonas onde podem pescar algumas artes de pesca de forma condicionada, obviamente e sob controle, mas sabem que naquele local vai haver pesca. Portanto, é o que se chama o ordenamento da pescaria. Sabem que há ali pesca, não perdem tempo a procurar nem combustível, e isso em termos, neste momento, de exploração, é extremamente importante, como sabe. As comunidades pescatórias que hoje quase todas perdem um recife à porta. Claro que não resolve o recife, se é bom que fique claro, não são a panaceia de todos os males das pescarias litorais. Mas quando nós, neste momento, temos a consciência de que nas zonas costeiras a pressão está cada vez maior, os pescadores que eram os únicos utilizadores do mar veem-se neste momento obrigados a partilhar, e bem, certamente, com os aquacultores, com o turismo náutico, com as novas energias, com tudo isso, também têm cada vez mais o sentimento de que o mar, não sendo deles, também tem que ser objeto de uma partilha e de um ordenamento. E aqui a noção, digamos, de propriedade, a noção de espaço para os pescadores é importante porque os torna corresponsáveis com os objetivos de gestão. Enquanto que um recurso que se distribui pelo mar, hoje aqui, amanhã do outro lado, ninguém tem a propriedade dele e, portanto, a responsabilidade dilui-se. Enquanto que um recife artificial, estando localizado numa determinada zona com recursos específicos daquela área, eles sabem que têm que tratar bem o seu recurso. Num país turístico, o mar também tem muito a oferecer, o chamado a pesca-turismo. Em países mediterrâneos, por exemplo, com um bom clima como o nosso, é normal embarcarem os turistas, ver uma operação de pesca e depois comerem o próprio peixe que pescam. Digamos, é um turismo integrado. Ora, o mergulho, os próprios recifes podem, para além de ser um instrumento pesqueiro e de ordenamento e de mitigação ambiental, pode ser um instrumento para o ecoturismo. Neste momento a procura pelo mergulho está a aumentar, enfim, exponencialmente em todo o mundo. Portanto, ou pela via da inovação, ou pela via da competitividade, ou até pela procura de novas soluções, para nós, o Portugal, eu estou convencido, estou otimista que será uma solução. Agora, tem que ser feito um grande esforço, não há dúvida nenhuma. Mas estou otimista. To deal with the decline of fishing, the production of fish farms emerged as an alternative, also known as aquaculture. A large amount of the fish consumed currently comes from aquaculture, often made possible through the use of old salt factories.
Já ninguém come uma galinha selvagem, já ninguém come uma vaca selvagem, já ninguém come um porco selvagem, não é? O que é que há de continuar a comer peixe selvagem? Depois, enquanto ele houver, tudo bem, mas o que temos que pensar é que temos que cultivar. Yo creo que la acuicultura no debe de entenderse como un sustitutorio de la pesca, sino más bien como una actividad complementaria que aporte valor añadido a todos los sectores ligados con la explotación del medio ambiente marino. A agricultura vem por complemento, ou seja, a população cresceu, as pessoas cada vez querem mais comer coisas melhores, não querem só comer arroz e batatas, querem comer peixe e, portanto, há um aumento do consumo e a agricultura vai responder a esse aumento do consumo, não substituir a pesca, mas complementando. La acuicultura marina en los últimos años ha crecido muchísimo y los pronósticos científicos promulgan que continuará en la misma tendencia. A aquacultura é uma coisa imparável a nível mundial. É imparável porque a pesca atingiu o máximo sustentável. Não é possível continuar a explorar mais do mar. Portanto, a aquacultura neste momento já representa, em termos do peixe que é consumido a nível mundial, 46% vem da aquacultura. E as metas é que para 2030 já chegará aos 50%. Actualmente ya podemos observar que más del 45 o 50% de los productos de pescado que se consumen a nivel europeo provienen de la acuicultura. Eso es una realidad en los mostradores de muchísimas pescaderías europeas. Estamos hablando de especies como el mejillón, el salmón, la lubina, la dorada, el besugo, el rodaballo, el lenguado, las ostras. Hay muchísimos buenos ejemplos. Posso dizer que em Portugal nós fomos os primeiros a nível europeu a produzirmos uma espécie que é um linguado, o Solia senegalensis, que hoje faz parte, toda a gente fala nisso, mas fomos nós que o reproduzimos pela primeira vez, que produzimos os primeiros juvenis. Todos estos productos son productos de una calidad nutricional excelente, producidos en unos estándares de producción dentro de unas normativas europeas muy rigurosas, con unos precios razonables e disponíveis durante todo o ano. Eu gostava de destacar um projeto que tem muita importância para Portugal, que teve bastante importância e que terminou há cerca de um ano, e que foi um projeto comunitário. Nós ganhámos essa cola europeia, envolveu 11 parceiros de 7 países e foi um projeto que nos deu muito prazer em fazer, porque era um projeto que a comunidade queria saber se os modelos de aquacultura extensiva e semi-intensiva, que são maioritariamente aqueles que existem em Portugal, que são nos chamados tanques de terra, a aquacultura costeira em terra, se eram viáveis ou não do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista económico. Esse trabalho demonstrou que este modelo da aquacultura é um modelo, em particular o extensivo, é um modelo sustentável ambientalmente. Economicamente, o extensivo pode não ser viável, mas é um modelo que constitui um património das regiões e, portanto, é algo que tem que ser defendido. O nosso fim não é o lucro e, portanto, se tivermos prejuízo, entre aspas, isso não é grave, porque esse prejuízo será o lucro futuro de corrigirmos toda uma série ou descobrirmos coisas novas, não é? Nós, como universidade, temos uma responsabilidade, que é sermos abertos. Nós não trabalhamos especificamente nem para A, nem para B ou para C. Trabalhamos, somos universais. O conceito de ciência é um conceito universal. E, portanto, qualquer empresa que chega aqui tem a informação que nós temos. Creo que todas as investigações têm que ter uma orientação hacia productos o valores que sean aplicados en el sector profesional, siempre. Bueno, esta orientación puede ser de corto, medio o largo plazo, dependiendo del tipo de investigación que se aplique, que puede ser fundamental o aplicada, pero creo que la visión de aplicación de la investigación en el sector profesional no debe perderse nunca. Creo más bien que el aprendizaje es recíproco cuando el engranaje o las colaboraciones se llevan de una manera buena y transparente. Ahí suele surgir la creatividad en este tipo de colaboraciones, pero sí que creo que, sin lugar a dudas, el sector científico debe de estar lo suficientemente cualificado y siempre al servicio del sector profesional para solucionar aquellos problemas que hacen falta, ¿no? Utilizando técnicas de computador, simular ou calcular os processos que ocorrem nas regiões costeiras. É um pouco semelhante ao que as pessoas estão habituadas a ver
no dia-a-dia com as previsões atmosféricas. Nós utilizamos técnicas semelhantes, mas em vez de ser na atmosfera, é na água, e além da parte hidrodinâmica, das velocidades, das correntes, desses processos físicos, também podemos calcular transporte de poluentes, a evolução de variáveis biológicas, por exemplo, volumes de algas tóxicas ou de fitoplâncton. Portanto, podemos calcular esse tipo de processos na água. The viable areas for aquaculture are limited, which constitutes a limiting factor for the activity's growth. Presently, the production in the sea itself comes as a major alternative, which is usually called offshore aquaculture. Há outros projetos que nós podemos destacar, por exemplo, foi o projeto da aquacultura offshore, que nós durante 11 anos temos levado a cabo para demonstrar, e que tem o sucesso hoje de aparecer muitos empresários, já estarão alguns instalados com long lines aqui em frente ao Olhão. Quizás los estudios relacionados con la evaluación de la viabilidad social, económica, medioambiental de la acuicultura al mar abierto sería un proyecto muy interesante por sus retos tecnológicos y por las implicaciones que pueden tener a nivel económico en diferentes sectores marinos. Os cultivos internos são necessários, mas onde temos o grande espaço é no mar e, portanto, uma jaula no mar produz, por exemplo, 100, 150 toneladas de peixe, ou seja, 3 jaulas podem equivaler hoje a uma piscicultura terrestre. Resolvemos e apostamos na aquicultura offshore de bivalves. Acreditamos que é um projeto futuro e estamos neste momento a implementar toda essa estrutura em mar aberto e contamos que a partir do segundo semestre deste ano possamos começar a exportar mexilhão, ostra e vieira. Seria mais a aquacultura offshore, em que claramente a intervenção humana é mais complicada, tem custos maiores, etc. Portanto, aí os robôs poderão ter um papel muito interessante a desempenhar. Neste caso ele aqui é operado, portanto ele está ligado à embarcação por um umbilical, que é esse cabo verde que vemos aí, que transporta a energia e a informação e a própria imagem. E portanto é operado por um piloto de ROV, que é assim que chamamos, e que tem que saber conduzi-lo, portanto, debaixo d'água. Há outros robôs que são autónomos e portanto aí eles não têm nenhum cabo a ligar, são programados em terra ou a bordo, não é? Portanto, é um programa de computador, eles cumprem um determinado transeto, um determinado caminho que está pré-definido e depois voltam à base. Normalmente estes são utilizados para ações de rotina de visualização, de inspeção de estruturas, por exemplo, as plataformas petrolíferas, ou outras, portanto, em coisas de monitorização pré-definida. Estes ROVs que são operados humanamente são mais flexíveis, portanto, permitem uma diversidade de estudos superior. Portanto, neste caso, adapta-se mais às nossas necessidades. Desde el punto de vista de los productos, ya podemos esperar que la ciencia puede trabajar al servicio de esa continuación de buenos productos. Por otra parte, la acuicultura tiene un valor añadido que va más allá de la generación de productos alimentarios, que puede estar relacionada con la generación de biomoléculas o productos marinos que puedan ser utilizados para actividades económicas como la generación de energías renovables o productos farmacológicos o biomédicos. Con lo cual
Bueno, pues con todo este compendio de productos y factores creemos que sí, que la acuicultura tiene todavía mucho recorrido y nosotros como sector científico estaremos siempre a su servicio. Bivalves such as oysters and clams were the first marine foods to be consumed by men. As a testament, there's the mussel beds, a sort of garbage can for human communities that lived thousands of years ago, and which exist all over every coastal region in the world. Bivalves are still immensely appreciated nowadays and are, for the great majority, produced in aquaculture. Bivalve production in Algarve, primarily in the Ria Formosa, is ancient. Clams are grown by shellfish sellers, almost as a form of agriculture. The ground is prepared, the clam is sowed, and while it grows, it has to be cared for before the harvesting season comes. Other important species are the oysters, the mussels and the scallops. Dentro da aquacultura temos duas vertentes, o marisqueiro, portanto, e a cultura em viveres que, portanto, são concessões que o Estado nos atribuiu e onde cultivamos a amêijoa e as ostras. Agora estou dentro da aquacultura em termos de bivalves, vamos dizer assim, começando pelo mexilhão, que é um bivalve bastante interessante em termos de crescimento e de rentabilidade. Muitas vezes é verdade que tentamos explicar cientificamente o que o setor sabe empiricamente, para poder depois não termos algo que é aleatório, mas que possa ser controlado para valorizar a produção e a qualidade do produto. Acho que as universidades têm muito a ganhar em se ligar, porque podem fazer os seus estudos sobre as atividades que estão dentro do mar e, portanto, terem sítios onde possam investigar de uma forma ativa em ligação com quem produz. E nós, produtores, ganhamos muito, como eu já disse, em termos de evitar e de perceber o meio em que estamos inseridos. É extremamente importante ter a parte científica aliada à prática e à produção. Se a produção não tiver o apoio científico, essa produção dificilmente vai crescer, ou vai crescer a um ritmo muito mais lento. Se aliado às universidades e investigadores conseguimos melhorar e perceber o porquê de certas situações, essa produção vai crescer. A produção ao crescer também pode haver um retorno para a parte científica e essa parte científica também poderá crescer. Mas nem sempre é fácil, nem sempre somos bem entendidos ou às vezes não nos fazemos entender bem, porque isto tem sempre os dois lados, mas é um desafio. O que nós queremos encontrar com a indústria é a linguagem certa para que eles compreendam que nós temos o nosso timing de criação de soluções e para que eles se sintam, digamos, motivados para utilizar aquelas soluções que nós desenvolvemos. É fundamental que o conhecimento científico esteja ao lado da indústria. Da nossa parte tem havido e há toda a abertura a colaborar tanto com a Universidade do Algarve, com a Faculdade de Ciências de Lisboa, a Faculdade Veterinária, o IPIMAR. Temos tido de algumas entidades maior receptividade, de outras menos, mas não podemos queixar-nos da falta de apoio por parte desses organismos. O setor produtivo cada vez se percebe mais de que pode ter aqui um companheiro, um sócio nesta aventura, mais do que um estrangeiro que está metido no laboratório a fazer algo que não está diretamente relacionado com ele. Relativamente aos bivalves, os nossos principais mercados serão o mercado espanhol, o mercado italiano, belga e francês. Isto nesta primeira fase. Temos contactos e temos acordos firmados, inclusivamente para exportarmos para a Rússia, não só os mexilhões, mas também as ostras. As vieiras estamos a estudar ainda, mas contamos poder também ter 90% a 95% daquilo que vamos produzir é para o mercado externo, é destinado à exportação. Current exploration of sea resources is processed mainly in the coastal areas. Moreover, since the mid-20th century, society has suffered a process of coastification that is unique in all of history.
However, this process started in a significant way in the 19th century with the recognition of thalassotherapy, that is, the therapeutic virtues of sea baths. O turismo é a grande atividade da sociedade contemporânea. No entanto, é bom que tenhamos consciência que o turismo apareceu com relevância nos últimos 50 anos. É certo que o turismo, que está muito dependente do turismo de sol e praia, do turismo balnear, apareceu no século XIX. Era utilizado pelas classes mais privilegiadas, que isso começou em Inglaterra e depois propagou-se para toda a Europa e daí para todo o mundo, o reconhecimento da talassoterapia, isto é, o reconhecimento de que os banhos de mar faziam bem à saúde. O ponto de viragem aconteceu em meados do século XX com as facilidades do crédito, com o aumento dos tempos livres, que foi grande em meados do século XX, e com a democratização do transporte aéreo, com o aparecimento dos voos charter, com o aparecimento das companhias low cost. E foi aí assim que o turismo começou a crescer e a crescer realmente muito, de tal modo que, apesar da crise atual, as expectativas da World Tourism Organization é que os fluxos turísticos dupliquem nos próximos 20 anos. O turismo nós podemos promovê-lo e é uma atividade que vai sobretudo fazer o aproveitamento do sistema como um todo. O que é que nós temos como motores de um turismo ligado ao mar? Bom, teremos um conjunto diverso de atividades, teremos atividades que são únicas ou que de uma forma única podem ser levadas em Portugal. O caso daquele episódio do ano passado relativamente ao surf das grandes ondas, isto pode levar à constituição de um turismo, de um nicho de turismo, mas temos também no turismo a exploração comum da potencialidade do país, aquele turismo da praia, do sol, do mar. Mas, portanto, nós por aí podemos melhorar, podemos fazer mais, mas temos que também fazer sobretudo naquilo que são especificidades nossas. E as especificidades nossas não só são deste aspecto relativamente ao surf ou outras atividades, outros esportes náuticos, como também aquelas ao turismo de mar, mas turismo de natureza. Temos exemplos já hoje, por exemplo, no arquipélago dos Açores, a observação das baleias. E podemos ter outro mergulho de zonas que estão em boas condições do ponto de vista ambiental, zonas que nunca foram perturbadas e, portanto, podem ter um desenvolvimento diferente. A atividade é centrada no turismo. Nós fazemos, digamos que, uma investigação oportunística, ou seja, a base, o incoming da empresa é turístico. No entanto, devido à nossa formação, acabamos por aproveitar esse conhecimento e também beneficiar a empresa e o turista com esse conhecimento, ou seja, nós fazemos a nossa própria investigação dentro da empresa, recolhemos dados, informação científica, que partilhamos com os clientes e de alguma forma deixamos-los envolverem-se com isso. Eu própria sinto-me hoje uma pessoa muito mais completa como ser humano com papel no mundo, exatamente porque eu deixei de ser uma investigadora estanque, fechada, para me abrir tudo aquilo que eu tinha para dar às pessoas e é engraçado porque, além da parte económica, mesmo o impacto que eu tenho nas pessoas diretamente hoje é muito superior, porque é uma atividade que vai começar a crescer muito rapidamente, como há outras zonas, por exemplo, nas Canárias. Hoje em dia é tido não é tido como um dos melhores exemplos de whale watching, porque é um dolphin watching de massa, traz 1 milhão de pessoas por ano, em que se perde um bocado o efeito da conservação. Portanto, nós estamos a explorar um recurso, mas também temos que, em troca, poder beneficiá-lo e, neste caso, é através da educação ambiental e da conservação. Mas aqui em Sagres, por exemplo, nós sentimos isso. É um turista muito mais ligado à natureza, muito mais respeitador, muito mais responsável. Não haja dúvida que a maior parte dos fluxos turísticos estão dependentes daquilo que normalmente se chama o turismo de sol e praia. Ou seja, o turismo de massas, associado ao turismo de massas, que é muito depredatório. Por via de regra, tem impactos ambientais muito assinaláveis.
atualmente mais de metade da população mundial vive junto ao litoral. E prevê-se que em 2020 3/4 da população mundial vivam junto ao litoral. Aliás, atualmente 2/3 das maiores cidades mundiais localizam-se precisamente nas zonas costeiras. Ora, há aqui uma assimetria muito marcada, porque as zonas costeiras correspondem a menos de 10% do território habitável da Terra. Ou seja, temos mais de metade da população a viver em menos de 10% do território habitável. The heightened concentration of the population and the industry in coastal areas led to contamination of seawaters, which, in the larger part of Europe, is quite significant. Devíamos apostar mais no conhecimento, porque sem o conhecimento não conseguiremos fazer essa exploração. Agora estou a falar numa filosofia um pouco diferente, que é de modelação operacional, que é criar um sistema de modelos e de medidas que permite, em tempo real, determinar as condições de correntes e do estado do mar, das ondas, etc., e fazer previsões para o futuro. E com base nisso, esse serviço permite apoiar imensos setores da atividade produtiva também. Falou nas pescas, as aquaculturas, a aquacultura offshore, mas também, por exemplo, atividades turísticas. Uma atividade que tem crescido muito no Algarve nos últimos anos, as marítimo-turísticas, são os barcos que levam os turistas a ver os golfinhos, a fazer mergulho, ou mesmo as próprias escolas de surf, de windsurf, de kitesurf, que, tendo este tipo de serviço de previsão, poderão planear as suas atividades a 2-3 dias e, portanto, permitirão ter uma eficiência muito maior. The coastal areas are also very vulnerable to ship accidents, as was the case in Britain in 1972 and in Galicia in 2002. In order to face up to any ensuing future problems, it is necessary that the mathematical models are ever more reliable. Nomeadamente neste projeto dos derrames de hidrocarbonetos, nós iremos colocar toda a informação nesse portal ou noutro, em portais acessíveis a toda a comunidade científica. Modelling is also central to better understanding one of the risks that affect the coastline, coastal erosion. In effect, the extensive occupation of coastal areas is conflicting with coastal erosion, which has been intensifying. The coastal erosion is a consequence of the human activity that takes place within the hydrographic basins, and made worse by the rising of the average sea level. In order to face up to that problem, it is necessary to have better region planning and the kind of coastal area management that assures sustainability. Actualmente existe una demanda importante, por lo menos en la costa del suroeste de Iberia, tanto en España como en Portugal, existe una demanda de playas que estén en unas buenas condiciones, y esas condiciones de la playa pues están en relación tanto con la calidad química de las aguas, la calidad química del sedimento, pero también en relación con los movimientos de arena y las acumulaciones de arena que se producen en esas playas. Entonces, pues todo este conocimiento que estamos generando también está siendo usado para esa buena gestión a la hora de mantener en unas condiciones aceptables las playas que el turismo demanda. The sea is already intensely exploited, and for that reason the population concentrates on its proximity. However, new and wide sea resources have come to be intensely studied, and several now start being explored. Com meios acústicos nós podemos saber que tipo de materiais existem no fundo do mar, podemos saber se nos sedimentos existem vida ou se os sedimentos são rocha, e dessa forma pensar em quais serão as zonas em que teremos mais minerais para, por exemplo, poder explorar no futuro. O futuro, em termos de exploração oceânica, é um futuro muito promissor,
Ou seja, há muito no oceano para explorar. O mar é uma imensidão do nosso planeta que está por descobrir. E por isso é que ele se tem tornado, a sua exploração é muito promissora. O mar foi sempre intensivamente explorado e principalmente para a navegação marítima. Na sociedade contemporânea, os recursos marinhos que começam a estar ao nosso dispor são cada vez mais variados. Fala-se da pesca, da salinicultura, enfim, de todas essas atividades tradicionais, mas há novas atividades que começam a ter cada vez mais relevância. Na realidade, o mar ainda é muito desconhecido e todos os anos nos revela surpresas, e nessas surpresas há recursos potenciais que nós podemos vir a explorar no futuro. Muitas delas começam a ser exploradas já atualmente. Eu lembro-me, por exemplo, da produção de energia elétrica, a chamada energia limpa, através do aproveitamento da energia das marés, através da energia das ondas, do aproveitamento da energia das ondas, do aproveitamento da energia das correntes, do aproveitamento das brisas marítimas. E existem já campos de produção de energia elétrica via eólica que aproveitam precisamente essas brisas marinhas que sopram do mar para a terra. Mas em termos de recursos essencialmente potenciais, são muitos, desde os recursos minerais, e não se pode esquecer os nódulos polimetálicos que atapetam o fundo, grande parte do fundo oceânico. Portanto, nódulos extremamente ricos em manganés, em níquel, enfim, numa variedade muito grande de metais. Não podemos esquecer o petróleo que existe no fundo marinho, principalmente nas plataformas continentais, como é lógico. Não podemos esquecer também as biomoléculas, que começam a ser profundamente utilizadas pela indústria farmacêutica. O valor da economia do mar, embora como um todo seja significativo, todos nós sabemos que é pequeno e que tem que ganhar muito mais importância no PIB nacional. In the research into the new marine resources, the countries participating in the Chimera project are the United Kingdom, Ireland, Spain and Portugal. Portanto, o mar tem para o nosso futuro, para o futuro da nossa sociedade, um amplo leque de possibilidades, muitas das quais nós ainda não conhecemos e só podemos vir a conhecer através de um estudo mais aprofundado, mais atento do oceano. É preciso não esquecer que o mar, o oceano, é, na Terra, a última fronteira. Life came from the sea. Contemporary society is profoundly dependent on the sea. In the future, namely with the exploration of new resources, the sea will evermore become a source of life and abundance. Through science, the dichotomy man-sea will allow the building of a more rational, rich, just and sustainable society in the future.